Augusto Rigg pergunta. Na aula 28 eu já comento que o autoconhecimento até nos serve como estudo sociológico, como forma de medir quanto das más influências do meio molda a nossa mentalidade, nossos hábitos, etc. Por outro lado, cita o século XIII como época de florescimento de grandes filósofos como Duns Scotus e Santo Tomás de Aquino, e diz que tal florescimento não seria possível sem um longo preparo, coisa que só recentemente começou a ser estudada pelos historiadores. Ficou uma impressão de que o meio pode tanto corromper o homem quanto aperfeiçoá-lo. É exatamente o que eu estou falando, quer dizer, esses elementos antagônicos estão sempre presentes. Você sempre tem, vamos dizer, uma tensão, onde no mesmo instrumento que foi criado para facilitar as coisas, veio um monte de dificuldades, vem novas dificuldades. Então, já aprender a medir essa coisa nas várias direções e saber qual é a malha na qual você está preso no momento e como sair dela, esse é que é o grande empreendimento. Por hoje mesmo o senhor falou do início da corrupção, que o início da corrupção começou dentro da escolástica devido também à federação dada à técnica. Essas contradições, acredito, são bem parecidas com as que vários estudantes daqui vivenciam, influenciando-os em várias decisões. Parece-me que uma alternativa a esse conflito é de aproveitar os melhores elementos do ambiente sem que este tome totalmente. Você tem toda a razão, você vai ter que aproveitar o que existe no ambiente e tentar articulá-lo de uma maneira frutífera. Frutífera para quê? Vamos dizer, para o objetivo. Se eu definir a filosofia como unidade do conhecimento, não unidade da consciência, então é necessário você saber que o seu esforço filosófico de unificação de todos os conhecimentos que você tem, dos conhecimentos disponíveis, é ao mesmo tempo, concomitantemente e inseparavelmente, vamos dizer, a busca de uma forma mais perfeita para a sua alma individual. Mais perfeita quer dizer, em primeiro lugar, o quê? Mais integrada. Quer dizer, os pedaços, não há tantos pedaços separados. Todas as partes prestam satisfação a um centro. Tá certo? Claro que na maior parte dos casos, você não consegue coerenciar todos os elementos. Você vê que existem elementos antagônicos dentro de você mesmo. Mas você tem que ficar ali como Hércules. Diz que Hércules, quando nasceu, pegou duas cobras, cada cobra indo para um lado e ele ficou segurando no meio. Né? Isso também aparece no símbolo da medicina, o caduceu, onde você tem uma estaca, um bastão no meio e duas cobras fazendo movimentos sinuosos em sentido contrário. Então, esta, vamos dizer, a unidade da nossa personalidade é a unidade de tendências antagônicas que estão ali dentro e que você tem que sempre manipular, sendo que, frequentemente, uma tendência se converte na sua contrária e a outra também se converte na primeira, tá certo? E nós estamos sempre neste movimento. Eu acredito, sinceramente, que o objetivo da filosofia não é fazer filosofias, não é criar novas obras filosóficas, mas criar filósofos. Pode haver o filósofo sem obra filosófica? Eu digo, tá, Sócrates, que foi o primeiro. Quer dizer, eu acho que isso é simbólico, quer dizer, o fundador da filosofia ocidental não tem obra filosófica alguma. Ele tem uma vida filosófica, um esforço, tá certo, de aperfeiçoamento, que depois o próprio Platão definirá como aprender a morrer. Quer dizer, a passagem à eternidade. Esta é a finalidade de tudo. Então nós todos estamos nos preparando para adquirir o nosso formato definitivo. Tel qu'en lui-même enfant, l'éternité l'échange. Né? Então, esta é a finalidade de tudo. Se as técnicas, as teorias, etc., criadas no decorrer desse esforço se tornam finalidade em si mesmas, elas se tornaram cobras que estão engolindo você. Você perdeu o domínio da coisa. A mecânica da própria profissão filosófica, tal como se entende hoje, que é produção de trabalhos filosóficos, exige isso de você de alguma maneira. Você tem que estar num estado de alienação perpétua, né, moldando a sua própria personalidade, não de acordo com nenhum ideal que seja defensável, mas de acordo com exigências do meio profissional. Né? E é exatamente disso que nós estamos tentando fugir aqui. Né? Então, o que são obras filosóficas? São testemunhos que a alma de filósofo foi deixando aqui e ali, frequentemente testemunhos muito reduzidos. Por exemplo, quando você lê os Pensamentos de Pascal, então um livro pequenininho, né? Essa obra inteira de Pascal é reduzida, tirando a parte matemática, física e tal, é pouca coisa que ele escreveu. Mas você vê o tamanho da alma daquele indivíduo, fala, jamais poderia comportar se ele escrevesse 500 livros não ia caber. E você lê aquilo para você conhecer aquela pessoa e tomá-la como exemplo. Bom, outro escreveu muito mais, mas este muito, por exemplo, Santo Tomás de Aquino, a obra dele é imensa, só que tem mais coisa por trás, que ele mesmo disse que tinha. Né? E a gente vislumbra essa coisa por trás, quer dizer, é a presença real da alma do filósofo que nos interessa, né? Para nos servir de exemplo e inspiração, que é uma função até, por se dizer, energética, hormonal, né? Pelo seu exemplo, quer dizer, se Pascal pode, por que eu não posso? Quer dizer,
Você pode avançar numa perfeição, a gente partindo da base miserável que todos nós partimos, a gente vai aos trancos e barrancos, vai, né, se elevando e melhorando, também com o cuidado de você não estar se moldando por imagens estereotipadas de perfeição cristã, que esses padrecos e pastores ficam vendendo para nós, tá entendendo? Que isso só serve para complicar a nossa cabeça. Tá entendendo? Então, sabendo que perfeição não é uma coisa assim, que um molde externo que você veste. Não, de fato não é. A perfeição se expressa, vamos dizer, não através de um modelo, como se fosse uma planta de uma casa, ou o desenho de uma máquina, não é assim, mas se expressa através do ser humano pelo qual você tem um amor e admiração, culminando na pessoa do próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Também você vê os seus defeitos, as suas paixões, as suas loucuras, etc, etc. Tudo isso faz parte da história. Então, outro dia eu estava conversando com um amigo meu que dizia que a parábola do joio e do trigo reflete a história do Ocidente, a história da igreja no Ocidente. Não pode cortar o joio no início se não corta o trigo junto. Então tem que deixar crescer. E daí eu disse, mas por que isso não se aplica também à alma do indivíduo? Porque você pega o garoto de 2 anos, quer cortar todos os vícios, etc. Você vai cortar o garoto junto, não vai sobrar nada. Então tem que crescer junto, tá certo? As virtudes e os vícios, tudo misturado, aos poucos vai diferenciando. Por isso é que eu sou um sujeito totalmente imoralista, você está entendendo? Eu sou contra regras morais de qualquer natureza, porque elas nunca funcionam. Elas funcionam se você as tomar, como, vamos dizer, como imagem de perfeição. Se você as tomar na literalidade da vida aqui, você vai deformar todo mundo. Então, às vezes eu vejo, por exemplo, os meus filhos, a Leila e o Pedro, que são pessoas de sentimentos muito bons. Todo mundo reconhece isso. São pessoas muito boas, eles querem sempre fazer o bem, etc, etc. Fala, como é que você ensinou? Eu falo, não ensinei absolutamente, eu não dei uma regra moral para eles, jamais. Agora, eu tentei fazer com que, pela minha conduta com eles, eu inspirasse neles o amor ao próximo, através do amor que eu tinha por eles. E eu acho que isso funcionou. Não sei, não foi uma técnica pedagógica, foi uma coisa assim que eu fiz porque fiz. Porque eu tinha preguiça de passar um ensino moral, um ensinamento moral. Então fui fazendo assim e não sei como, deu certo. E acho que dará certo para todo mundo também. Agora começa com muita técnica também, mas quanto mais técnica você está usando, mais elementos intermediários aparecem. E menos é a relação pessoa a pessoa. Eu também tinha uma tia que era professor primária, e era muito boa professor primária, tinha muito sucesso. Então vinha os inspetores, naquele tempo tinha inspetor escolar, e falavam, que métodos a senhora usa? Ela falava, método confuso. Então acho que funcionava.